A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Os discípulos perguntaram para Jesus: quando será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Jesus respondeu-lhes: cuidado para que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão, e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja só, meus irmãos, a Bíblia é mais atual que o jornal de hoje, que o noticiário de hoje. É impressionante como Jesus descreveu exatamente os dias que nós estamos vivendo hoje. Com clareza. Não tem como não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, né? É a verdade. Aconteceu exatamente como Jesus descreveu. Então serve de alerta para nós. Jesus começa falando, né? Cuidado para que ninguém vos seduza. Hoje a gente vê, né, que surgiram muitos falsos profetas. Quantas pessoas foram magoadas, né? Foram enganadas por esses falsos profetas, por esses lobos, né? Lobos em pele de cordeiro. Quantos escândalos a gente vê hoje, né? A gente pode escolher, né? Ouvir o que Jesus disse, né? E realmente tomar o antídoto, né? Contra esses falsos líderes, esses falsos pastores. Ou simplesmente se deixar levar, né? Pelo que estão fazendo, ser enganado por eles e perder a fé em Jesus, né? Mas Jesus nos preveniu aqui, então não precisamos cair nessa, né? De perder a fé por causa desses falsos profetas que levam o nome de Jesus, mas que na verdade estão fazendo tudo o contrário do que Jesus ensina. Então tomemos cuidado, né, vigilantes. E o que nós temos que fazer? Conhecer a palavra de Deus, realmente entregar nossa vida para Jesus. Dar crédito à verdade, dar crédito ao Senhor Jesus. Se entregar a vida por inteira a Ele. Não continuar no mau caminho. A Bíblia fala que os que serão enganados serão os que não derem crédito à verdade. Então nós temos e insistiram no mal, né? Continuaram no mal, foram avisados 1, 2, 3 vezes, e o próprio Deus, a Bíblia fala que enviará um poder que enganará eles. Então nós temos que dar crédito à verdade, ouvir a verdade e pôr em prática. Sair do mau caminho, sair da mentira. Aí continua falando aqui. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Eu fiz questão aqui de colocar com letra maiúscula. Aí Jesus falou: atenção, que isso não vos perturbe. Em outro evangelho, Jesus falou assim: quando ouvires falar dessas coisas, guerras, pestes, né? Rumores de guerras, catástrofes, desastres, desgraças pelo mundo inteiro, né? Para a gente levantar a nossa cabeça e reanimar, porque está próxima a nossa redenção. Então, que quando a gente vê acontecer essas coisas, que está se aproximando cada dia mais a volta do nosso amado Senhor Jesus. Então nós temos que nos alegrar. Aí continua falando aqui, ó. Não vos perturbe, né? Porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Então, meus irmãos, nesse mundo, né? Nessa vida, há tempo para tudo. Então Jesus falou que isso tem que acontecer, então vai acontecer. Então não se perturbe por causa disso. Continua falando: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e grandes desgraças em diversos lugares. A gente vê, né, Covid, quantas doenças aí assolaram a humanidade, né, quantas milhões de mortes, né? Não só Covid, até anteriormente a Covid, né? Quantas doenças vêm matando aí, pestes, né? Então, cada dia aparece alguma coisa diferente. Várias desgraças, várias catástrofes, né, ambientais. A natureza aí clamando, né? Realmente se cumprindo tudo que Jesus disse.
Tudo isso será apenas o início das dores. Então nós estamos apenas no início, meus irmãos. Então nada de ficar desesperado, né? Mas nós temos que realmente nos preparar, né? Cada dia, né? Viver como se fosse o nosso último dia, entregar nossa vida para Jesus, não perder tempo, né? Porque quantas pessoas têm morrido, né? A Bíblia fala que é logo após a morte vem o juízo. Então nós seremos julgados pelos que nós fizemos enquanto nós estamos nesse corpo, né? Então após a morte, meu amigo, minha amiga, não tem jeito mais. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Então aquele que crê em Jesus, não espere aplausos do mundo, né? Mas espere que você será odiado. Então, porque muitas vezes a gente acha que a gente está sendo odiado dentro da casa da gente, está tendo tribulação, está tendo dificuldade. Não sejamos inocentes, meus irmãos, minha irmã. Isso é por causa do ódio que o inimigo de Deus tem de nós. Nós estamos lutando, né, para viver uma vida em Cristo. O inimigo vai usar todas as armas possíveis, vai usar pessoas, vai usar situações. Por isso nós temos que estar vigilantes, né? Agindo não na nossa carne, mas agindo no Espírito, com armas não carnais, mas armas espirituais. Isso aqui, quero até citar aqui, aí que na continuação fala, muitos sucumbirão, traição mutuamente e mutuamente se odiarão, né? Como a gente tem reagido às afrontas, né, das pessoas, né, que nos odeiam por causa de nós sermos de Cristo, né? Nós temos evitado com ofensas, com maldições, com zombarias, né? Qual é a forma que nós temos usado para nos defender? Nós temos usado a arma do amor de Cristo, né? Das bênçãos de Cristo, ou temos usado as armas do inimigo, da nossa própria carne, né? Amaldiçoando o outro, zombando dele, às vezes desprezando, né? Fazendo chantagens, falando mal, né, pelas costas, se vingando. Como a gente tem agido? A gente tem feito crescer o bem ou a gente tem feito crescer o mal, né? Isso nos faz refletir. E aí falou aqui claramente, muitos se traiciam mutuamente se odiarão. Nós temos agido pagado na mesma moeda, nós somos traídos, nós somos humilhados, nós temos humilhado, nós temos traído, né? Não, meus irmãos, não pensem que nós estamos agradando a homens, a pessoas, mas nós estamos servindo, nós estamos agradando a Deus primeiramente, né? Então se alguém nos traiu, se nosso cônjuge nos traiu, se uma pessoa próxima a nós nos traiu, fez o mal a nós, nós temos que pensar em agradar a Deus. Não, eu não vou pecar, eu não vou revidar, eu não vou fazer algo de errado, né? Eu não vou me afundar numa bebida, nas drogas, numa pornografia, só para me suprir, né, aquela carência que aquela pessoa me deixou, aquele buraco que aquela pessoa me fez. Não, eu vou me apoiar, eu vou me refugiar no Senhor. É aí que eu vou me deleitar nele, eu vou buscar o refúgio no Senhor Jesus, vou buscar força na palavra do Senhor, nas promessas dele para a minha vida. Amém, meus irmãos? Ele continua falando aqui. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. O que nós mais temos visto aí, né? Arrastando multidões aí no YouTube, de várias formas aí, né? Você vê que só de bater o olho, né? Infelizmente, que ela fala lisonjeira, né? Só tá indo falando que só de bênçãos, né? Só de prosperidade. E aí a gente vê, né? Mas a gente precisa o quê? Conhecer a palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus, a promessa é para essa vida, é promessa de dar o sustento, mas a palavra de Deus deixa bem claro que nós temos que buscar a santidade, né? Fala que nós teremos dificuldades, sim. A maioria desses pastores só pega prosperidade, né? Que quem ser de Cristo vai se dar muito bem, né? Que vai ser só maravilha, né? Mas não, meus irmãos, a Bíblia fala claramente, Jesus falando, no mundo havereis de ter muitas aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Mas aí a Bíblia também fala várias promessas. Jesus mesmo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês necessitam serão vos dadas em acréscimo. Então, Deus promete, né? Sim, Jesus promete nos dar o sustento. E mais, meus irmãos, Ele promete o quê? A vida eterna. Por isso que Ele fala, né? Não ajunteis para vós tesouros na terra, né? Onde o ladrão rouba e a traça corrói. Mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba.
vendei o que possuís e dais esmolas. Então, fazendo isso, nós vamos ajuntar um tesouro sólido, né, no céu, né, que aqui é passageiro, mas lá é eterno. E essa é a doutrina de Cristo, né? Então nós temos que ficar atentos, meus irmãos, para não sermos enganados. Jesus falou aqui 2 ou 3 vezes sobre falsos profetas, né? No final aqui, no começo ele fala, no meio ele fala, no final ele fala. Levantar-se muitos falsos profetas. Então tomem cuidado, meus irmãos, porque esses falsos profetas são mercenários. Jesus disse sobre os mercenários, né? Quando vem o inimigo, né, ele perna para quem tem, ele vai largar. Ele não está nem aí, não. Ou seja, esses falsos profetas, a doutrina deles não pode salvar vocês, meus irmãos. Então fiquem atentos, se alimentem da palavra do Senhor, façam orações diárias, leitura da palavra para vocês não serem enganados. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui fala, né, que você vê como é que a caridade realmente está esfriando, né? A caridade é o que? É o dom, a virtude perfeita, o dom supremo, a virtude suprema. A caridade, né, é o dom, é o amor de Deus, é o amor que vem de Deus, que nos ajuda a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então essa caridade está esfriando no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão se deixando levar, né, pela corrupção do mundo. A Bíblia fala que a religião perfeita e sem mácula aos olhos de Deus é não se deixar contaminar pela maldade do mundo e visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições. Ou seja, nós temos que evitar o mal desse mundo, né? Não se deixar corromper, não se deixar levar pela maldade. Ou seja, não desanimar também ao sofrer os ataques, né? Ao ver as maldades, né? Ou seja, ao ver as pessoas que se dizem ser cristãs levarem o nome de Jesus fazendo coisas erradas, eu vou me deixar levar por elas? Eu não. Eu vou continuar crendo em Jesus, né? Porque Ele é bom, Deus é bom, né? Então a Bíblia fala que em Deus toda dádiva boa e todo dom perfeito vem do céu, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade, ou seja, Deus não muda. Jesus é fiel ontem, hoje e sempre. Meus irmãos, então nós temos que procurar ser mais parecido com ele também, com Deus. Porque ele é estável, ele não muda. Ele continua constante, né? Ele é o mesmo ali. Então quanto mais a gente for constantes, mais a gente vai estar parecido com ele. E mais a gente vai estar próximo da salvação. Por isso que Jesus disse também, né? Completando aqui ele falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse... pela vossa, em outro evangelho, em Lucas 21, ele diz: é pela vossa constância que sereis salvos. Então, meus irmãos, essa palavra que eu tinha para vocês hoje, que nós estejamos atentos aí, né? Não nos deixemos levar pela maldade do mundo. É cada escândalo que a gente vê. Hoje mesmo eu vi um absurdo, um cara que se dizia pastor, né? E pegou 2 crianças e abusou de todas as formas. E depois ainda assassinou as criancinhas ainda. Então, ao ver essas coisas, não desanimem, não desacreditem do Evangelho de Cristo. Porque isso aqui Jesus disse que aconteceria. Entendeu? Tudo ele está falando aqui. Depois vocês pegam vocês mesmos e leiam. Mateus 24, do 3 ao 13. Se vocês quiserem continuar também, tem essa palavra também. Tem Lucas no capítulo 21. Leiam também vocês. Se alimentem da palavra de Deus para vocês suportarem aos dias maus que já estão aí. Orem em todo tempo, sem cessar. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.